Fala pessoal, professora Helena aqui do canal Matemática Raiz e eu estou hoje com a primeira aula sobre geometria espacial, onde a gente vai estudar o primeiro sólido geométrico, que vai ser um prisma. Então a gente vai estudar os prismas, quais são seus elementos, o que é um prisma. Então assim, essa figura aqui eu acho que ela é conhecida de vocês. O nome dela é paralelepípedo. Apesar de às vezes a gente se referir a alguns objetos como paralelepípedo e eles não sendo, o paralelepípedo na verdade é esse. Ele é um prisma de base quadrangular. O prisma é um sólido geométrico composto por faces, vértices e arestas. Então eu vou explicar para vocês como que funciona aqui a definição de cada elemento. Então, esses segmentos de reta que a gente tem, eles são chamados de arestas. As arestas são os nossos lados dos polígonos. Nós temos aqui os polígonos que são chamados de faces. Então, por exemplo, aqui na frente eu tenho uma face que é um polígono chamado de retângulo. Isso é bem importante. As faces laterais de um prisma são sempre retangulares. Então, aqui nós temos o seguinte, a face que é uma base, outra face que é uma outra base. Então, o prisma é composto por duas bases, onde elas devem ser congruentes e paralelas, tá? No mínimo, duas bases. Nesse caso, eu poderia rotacionar esse prisma aqui, eu tenho outras bases também, mas isso não acontece em todos os prismas, tá? Paralelepípedo sim. Mas tem que ter no mínimo duas faces paralelas e congruentes. Então, beleza. As faces são os nossos polígonos. As bases são os polígonos que estão embaixo e em cima. E o vértice é o pontinho que liga as arestas. Então, o ponto de encontro das arestas é chamado de vértice, tá? Então, olha só. A gente vai ver o seguinte, quantos vértices, quantas faces e quantas arestas nós temos. Uma coisa bem importante, as bases são faces também, mas elas têm um nome especial de base, ok? Então, o número de vértices que a gente tem aqui. O número de vértices é o número de pontos de encontro, de pontos de intersecção que a gente tem. Então, em cima nós temos 4 vértices, embaixo também. Até porque é um prisma de base quadrangular. Quem determina o número de vértices é sempre o polígono da base. Então, o polígono da base é um quadrilátero, significa que você tem dois quadriláteros congruentes, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, a mesma medida das arestas e o mesmo número, obviamente, de vértices. Então, eu tenho 4 vértices em cima, 4 vértices embaixo, total de 8 vértices. Quantas faces a gente tem? Bom, nós temos as duas bases, duas faces, certo? E mais as faces laterais. As faces laterais são 4. É só contar o número de lados que o polígono da base tem. Então, são 4 lados, são 4 faces laterais. Então, duas bases mais 4 faces laterais, o total de faces é 6. E quantas arestas nós temos? Bom, as arestas são esses segmentos, certo? Então, aqui na base superior eu tenho 4 arestas, na base inferior 4 arestas e na nossa face lateral eu também tenho 4 arestas. Então, 4 vezes 3, nós temos exatamente 12 arestas. Então, gente, essa é a parte inicial. Aqui a gente não fez nenhum cálculo. Nós podemos calcular área, volume desses prismas com bases diferentes. Pode ser qualquer polígono, ok? E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, dar o seu joinha e se inscrever no canal. Valeu!